E aí, pessoal, o Pacto Tricolor, reuniões entre dirigentes, entre jogadores e entre comissão técnica para definir um objetivo ou um novo objetivo. O que se diz nos bastidores sobre o tal pacto? E as redes sociais falam o quê? Como que os torcedores veem este pacto? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora é hora da Fazenda Maldonado e o melhor churrasco do mundo, que aqui é na nossa casa e você tem a oportunidade de ter isso na sua churrasqueira. Você agora entra em contato com eles através do link que tem no WhatsApp, porque as imagens já dizem tudo. Você tem na Fazenda Maldonado os melhores cortes para você fazer o seu churrasco. Fale com o Jader, fale também com o Anderson e tenha a Fazenda Maldonado dentro da sua casa. Fazenda Maldonado é a pedida do dia. Gente, eu quero falar sobre o Pacto Tricolor. As notícias todas falam sobre isso. Eu li no Globo.com, os rádios todos falam sobre isso. E GZH também colocou uma série de matérias sobre o tal pacto, porque isso foi divulgado, inclusive, pelo próprio Grêmio. O Antônio Brum, vice-presidente de futebol, disse: fizemos uma reunião ou uma série de reuniões e definimos alguns objetivos novos ou algumas situações novas, isso a gente vai evoluir agora, mas fizemos um pacto para buscar ou para mudar algumas situações e entrar de maneira mais forte nessa reta final. Foi isso que foi definido. Se tu analisa em primeira, rapidamente, vai dizer assim, pô, legal, buscaram uma reunião, juntaram todo mundo, ó, gurizada, vamos lá, atenção total. É óbvio que isso tem uma repercussão de pronto nessa linha. Mas tu para um minuto e tu diz o seguinte, que pacto é esse? Porque o Grêmio está no Campeonato Brasileiro desde sempre. E tu sempre sabe tudo que vai acontecer. Então, que pacto é? O que acontece? Aí tu vai nas redes sociais e os caras brincam. Ah, isso aí foi bicho extra, uma premiação maior, uma premiação diferente para remotivar o ambiente. E aí a gente volta um pouco no tempo e começa a ver que o futebol vira, mexe, é a mesma coisa. Tu precisa injetar dinheiro para conseguir teus objetivos. Não, né? E é óbvio que tu também permite. Ontem, por exemplo, muitos brincaram comigo. Pô, por que não fez esse pacto antes do Grenal, né? Porque se o negócio era o pacto, então, pô, faz antes do Grenal. Mas a gente sabe também que num campeonato longo desse, tu tem que, de vez em quando, tu tem que quebrar a rotina, tu tem que montar situações para tu voltar a ter todo mundo à disposição. A gente sabe como é. Não é fácil tu administrar numa linha tênue ou numa linha reta todo o tempo um campeonato que tu, em determinado momento, tu baixa um pouco, em outro momento tu sobe. É difícil tu seguir essa linha. Ela não é uma matemática simples. E os dirigentes têm essa dificuldade. Isso serve para o Grêmio, mas serve para os outros times também. Serve para todo mundo. Porque não é simples, é só a gente ver todos os times. A gente está vendo o Botafogo agora, que me parece muito mais um declínio técnico do que falta de vontade. Mas quando tu bota a palavra pacto e ela sai do próprio Grêmio, porque a palavra pacto ela não saiu de uma matéria jornalística, não. O Grêmio disse, nós nos reunimos e fizemos um pacto. E aí tu, pô, ou porque tu não fez antes, ou precisa de pacto. Mas aí entra naquela história do Potter ontem. O brasileiro, de um modo geral, é diferente. O brasileiro é diferente. O brasileiro, ele precisa desses ingredientes. E aí nós temos que trabalhar de acordo com a nossa cultura e o Grêmio está fazendo isso. O fato é que o Grêmio, a partir do pacto, ganhou. O Grêmio ganha do Flamengo, o Grêmio ganha do América e o Grêmio ganha do Curitiba. E agora faltam 7 jogos. 7. E aqui tem que ter sempre 100%. E eu não estou falando ganhar todos os jogos, mas esse anímico, que é o que o Grêmio detectou que estava faltando,
Precisa estar em campo em todos os jogos. E começa contra o Bahia, com um ingrediente. O torcedor, de alguma maneira, comprou o barulho também. E neste sábado nós vamos ter, além do pacto dentro do campo e dessa remotivação, nós vamos ter uma arquibancada pegando junto. Porque a expectativa é de perto de 50 mil torcedores em um jogo decisivo. Decisivo. O Bragantino ganhou ontem do Goiás e isso também colocou o Bragantino na briga. O Bragantino, na verdade, é o mais na briga de todos, porque ele tem 4 pontos em relação ao Botafogo, ele avançou um pouco e ele tem o mesmo número de jogos que o Botafogo. Então, o mais próximo do Botafogo é, curiosamente, esse time, porque ele tem o mesmo número de jogos do Botafogo e a diferença entre eles é de 4 pontos. O Palmeiras tem 3 pontos de diferença, mas o Palmeiras tem um jogo a mais. Então, aqui parece um novo time na disputa. E aí, o que isso quer dizer para a gente? Nós não podemos, se quisermos brigar pelo título, ou até mesmo por vaga direta na Libertadores, correr nenhum risco de perder pontos em casa para equipes que estão na zona de baixo, que é o caso do Bahia. Então, se é verdade que as coisas parecem se definir entre 5 ou 6 clubes para brigar pelas 4 vagas e até, se der a rateada lá no Botafogo, brigar pelo título, é preciso dizer que essa exigência do pacto, ela se torna imperativa agora. O Grêmio precisa destes pontos. Vai agora para esse jogo, depois vai para o Rio de Janeiro e nós vamos ter um jogo atrás do outro de muita tensão e muito nervosismo. O Grêmio sabe da necessidade e talvez por isso tenha feito uma reunião para rever algumas situações. Não, o bastidor disso, ele é de conhecimento público pelo próprio Grêmio. A gente pode especular o que quiser, mas o fato é que agora o que a gente tem é o que a gente enxerga. E o que a gente enxerga neste momento, é a necessidade de se ter sempre a entrega. Se faltou entrega ali atrás, não adianta muito a gente olhar. Mesmo que a gente saiba que, e a piada serve, que deveria ter tido antes isso, sobretudo antes do Grenal. Eu sei e acho que isso é uma verdade que nós temos que colocar, porque se fez pacto depois, por que não fez antes? Mas agora é hora de olhar para frente. E o pacto, quando se olha ele no dicionário, se tem isso também. Se esquece o que está para trás e se olha o que está para frente. E é isso que a gente tem. 7 jogos, 7 decisões e não pode faltar nenhum milímetro de vontade. Nada. Nós temos que brigar por tudo para tentar ganhar esse brasileiro ou, como consolo, uma vaga na Copa Libertadores, uma vaga direta. Essa é a linha, este é o pacto e é isso que o Grêmio precisa a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.